Semana passada estava em Marília e fui convidado para celebrar com os irmãos da Terceira Igreja Batista de Marília o aniversário de 40 anos da igreja, e foi motivo de grande alegria poder estar lá. Quem congrega nessa igreja atualmente é uma irmã querida nossa, a Cleonice Jimenez. Ela está em Marília e foi bom vê-la novamente. E tenho criado uma amizade muito grande com o pastor Venilson, e eu desafiei ele para vir aqui à nossa igreja. Então, em outubro, no aniversário da igreja, o pastor Venilson vai estar com a gente aqui. Vocês precisam estar aqui para conhecer o pastor que tem energia, pastor que tem feito um trabalho assim muito bonito naquela igreja. Ele está há 30 anos na Terceira Igreja Batista de Marília. E desafiei, e ele vai estar conosco no dia 8 de outubro. Então, dia 1º de outubro é o primeiro domingo do mês. A gente vai fazer a ceia do Senhor, nós vamos celebrar, já entramos no aniversário da igreja, a gente celebra e faz a nossa festa interna. Aí, no dia 8, a gente traz o pastor Venilson, ele vai trazer uma palavra especial para nós nos 2 cultos. Estou combinando dele também fazer uma palavra no sábado à noite, e já marca aí na sua agenda. Semana passada também começamos aqui na nossa igreja um novo tema. Um tema falando sobre a espiritualidade no chão da vida. O que significa isso? O que significa a espiritualidade? Deixa eu ver aqui, agora sim. O que significa a espiritualidade? Eu tenho ouvido muito essa palavra ultimamente, espiritualidade. Espiritualidade é uma palavra que ela ultrapassou as barreiras da religião e ela se encontra em todos os lugares. Você encontra espiritualidade no mercado de trabalho. Hoje é fácil você ouvir uma conferência de homens de negócio em que existe ali uma abordagem sobre espiritualidade. E creio que nós hoje, que vivemos o século 21, esses primeiros 23 anos, nós precisamos se reencontrar dentro dessa espiritualidade. 2000 anos depois de Cristo, pode ser que o que a gente está fazendo tem muito mais a ver com o espiritualismo, com uma religiosidade, com uma prática que nós estamos repetindo, mas que perdeu a sua essência. E nós precisamos resgatar essa espiritualidade. Da onde vem esse termo espiritualidade? Esse termo é um termo relativamente novo. Não se falava sobre ele até a metade do século XX. Na verdade, usava-se um outro termo, que é piedade. Antigamente, quando você falava de espiritualidade, você falava piedade. Mas piedade acabou também se tornando um termo carregado por uma dos seus significados, que é a questão da misericórdia, da compaixão. Então a gente usa muito a palavra piedade para expressar compaixão. Tem piedade, você não está agindo com piedade. E isso acabou descolando a palavra para esse sentido de misericórdia. Mas o que aconteceu é que esse outro termo acabou sendo trazido no lugar da piedade, que é espiritualidade. E no século XX para o século XXI, esse termo ele extrapola o âmbito religioso e ele passa a ser usado como uma dimensão humana essencial, de forma mais abrangente. Uma definição para a espiritualidade, pesquisando, eu encontrei que espiritualidade significa a prática que busca por um sentido mais profundo da vida, um processo humano, vivencial e corporal, uma busca por algo mais, alguma coisa além, que confere sentido e propósito. Uma busca por algo a mais, alguma coisa além daquilo que a gente enxerga, alguma coisa transcendental, até mesmo espiritual, invisível, mas que traga sentido e que traga propósito.
No início da nossa era moderna, os filósofos declararam a morte de Deus. Diziam que o futuro seria um futuro de racionalidade, de uma modernidade, onde não existiria nenhuma prática espiritual. Mas isso não aconteceu. Talvez mataram Deus, mas a essência humana ainda fica procurando por esse Deus. Um Deus que talvez não é mais o Deus que os judeus conheciam, mas hoje existem outros deuses, ou existem outros caminhos de espiritualidade. Eu falava um pouco sobre isso quando eu dizia que aos domingos se reúnem várias igrejas, assim como tem as igrejas cristãs, existem as igrejas dos corredores de rua, a igreja dos os bikers, a igreja dos colecionadores de Fusca, que se juntam aos domingos e, de alguma maneira, essas coisas têm dado para essas pessoas significado, têm dado um senso de propósito. E, de alguma maneira, essas pessoas estão buscando essa espiritualidade. Busca hoje espiritualidade na gastronomia. Você já não viu alguém quando prepara um alimento e ela reparte aquela comida que ela preparou e a pessoa fala, isso aqui é divino, isso aqui é dos deuses. Na gastronomia é capaz de você encontrar espiritualidade, como também é capaz de você encontrar espiritualidade em shows, em outros eventos. Essa semana e semana passada, São Paulo está realizando um grande evento no Autódromo de Interlagos, e se você parar para olhar, são grandes celebrações, são grandes cultos, onde as pessoas que estão ali estão em busca de um sentido, de algo espiritual, transcendental. A espiritualidade, ela continua existindo no nosso ambiente. Talvez as pessoas agora tenham outras opções. Shows, hobbies, contato com a natureza, viagens. Você não conhece alguém que diz assim que trabalha para viajar? Isso é espiritualidade. Porque encontrou nas viagens, no conhecer novos lugares, sentido e propósito. Como também pessoas que adotam hobbies, colecionismo, outros vão para algumas práticas esportivas e de alguma maneira se encontram. Mas será que essa é a espiritualidade que nós estamos aqui neste lugar buscando? Se a espiritualidade ela se encontra no chão da vida e ela pode ser praticada de várias maneiras, qual de fato deve ser a nossa espiritualidade? E eu acredito que existe um caminho que a gente pode encontrar através do Evangelho de Jesus. Acredito que hoje nós vamos ter que trazer um adjetivo para a espiritualidade. Nós vamos ter que começar a falar de espiritualidade cristã. Que nesta busca por um propósito, por algo mais, por algo que confere sentido e propósito, nós podemos encontrar isso em Cristo. Nós não temos hoje o direito de dizer que só nós, os crentes em Cristo Jesus, temos espiritualidade. A espiritualidade é, na verdade, uma realidade para todo ser humano. Mas talvez no ambiente que a gente vive hoje, principalmente dentro do nosso contexto ocidental, nós podemos praticar espiritualidade de N maneiras diferentes. E nessas diversas maneiras, existe uma que nós acreditamos que faz sentido. Abra sua Bíblia, então, no Evangelho de Jesus, segundo Lucas. Evangelho escrito pelo médico Lucas, no capítulo 19. É uma história muito conhecida. Nós até adotamos ela como parte das histórias que nós compartilhamos com os nossos filhos, com as crianças, mas creio que a gente tem muito a aprender e que aqui existe uma essência da espiritualidade de Jesus que nós precisamos reaprender e entendê-la através desse encontro de Jesus com Zaqueu. O texto, então, começa no versículo 1, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade.
Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Oremos. Senhor, ajuda-nos a discernir a Tua palavra. Ajuda-nos a entender como aplicá-la em nossos corações. Ilumina as nossas mentes e traz-nos, Senhor, clareza e prática. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Esses dias também aconteceu um acidente grave com um cantor gospel, conhecido por essa canção que retrata essa história. Como Zaqueu, eu quero ser. Só que o problema dessa música, que fez muito sucesso, é que a gente sabe a música, mas não sabe a história. A gente canta a canção, mas não entende e nunca olha direito para aquilo que é o texto, a sua narrativa e aquilo que de fato aconteceu naquela história. Talvez uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é entender quem era Zaqueu. Nós não temos muitos detalhes, mas os detalhes que nós temos dá-nos condições de entender o contexto de Zaqueu. Primeiro, Zaqueu vivia numa cidade chamada Jericó. Jesus entra pela cidade de Jericó. Jericó, uma cidade ali vizinha a Jerusalém, uma grande cidade, uma cidade de bastante movimento, de bastante importância econômica. E ali havia um homem, não um homem qualquer, mas o texto diz que ele era um homem rico. Quando a Bíblia aponta caracteres sobre alguém, pensa que não é alguma coisa assim, mais ou menos não, é de verdade. Ele era muito rico. E não só isso, Zaqueu era o seu nome. E que fala o texto que ele era chefe dos publicanos. Esse homem rico morava em Jericó, ele era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram funcionários do Império Romano. Eram judeus contratados pelo Império Romano e tinham um papel principal de recolher os impostos, de trazer e recolher com o seu próprio povo o imposto devido ao Império Romano. Lembrando que naquele contexto o Império Romano era um império que dominava aquela região da Palestina. Isso trazia uma má reputação para os publicanos. Os publicanos, eles eram conhecidos pela extorsão, pela corrupção. Como eles eram aqueles que tinham o poder de manipular a riqueza, eles tinham uma certa autonomia. Então eles muitas vezes cobravam um imposto muito maior e ficavam com uma grande parte desse dinheiro. Por isso a gente começa a entender a origem da riqueza de Zaqueu. E Zaqueu, provavelmente, não era muito bem visto, muito pelo contrário, ele era muito mal visto, porque ele não era um publicano qualquer, ele era o chefe desse sistema de corrupção e extorsão, patrocinado pelo Império Romano, e que extorquia o próprio povo judeu. Um judeu, ao olhar para um publicano, considerava ele um traidor da pátria. Era alguém que se vendeu e era hoje alguém que servia a um império pagão, a ponto de que os publicanos não eram bem-vindos ao templo. Na época de Jesus, o templo em Jerusalém ainda estava
inteiro. A gente hoje, quando vai a Jerusalém, tem só a oportunidade de ver um muro, que é a parte das ruínas desse templo. Mas esse templo existia na época de Jerusalém e era o centro do culto do povo de Israel. Os publicanos não eram bem vistos, ou seja, um publicano que quisesse exercer a sua espiritualidade, que quisesse de alguma maneira participar de algum rito ou de alguma celebração religiosa, ele não era bem-vindo no templo. Eles eram, de alguma maneira, deixados de lado, ignorados. E aí a gente começa a entender, então, por que Zaqueu sobe numa árvore. Por que Zaqueu, então, curioso por conhecer Jesus, nessa época Jesus já era muito popular, as pessoas falavam sobre Jesus, as pessoas já falavam, olha, você está sabendo que Jesus saiu de Jerusalém e ele está chegando em Jericó? As pessoas ficavam nas ruas esperando Jesus passar. É falado nos textos que as pessoas levavam os seus doentes, levavam aos endemoniados, porque muitas vezes o simples toque de Jesus sobre aquelas vidas trazia cura. Zaqueu, como uma pessoa como nós, queria também conhecer esse tal de Jesus. E ele entende que a figueira é um jeito de conhecer Jesus. Porque a figueira traz para ele uma conveniência. É um lugar de abrigo, é um lugar de reclusão. Ele pode observar sem precisar se envolver. Ele pode olhar Jesus sem ter contato com os outros. Porque nem os outros também não tinham muita questão de ter contato com Zaqueu. E além de tudo, Zaqueu ainda diz que ele era de baixa estatura. Não sei qual era essa altura, mas a multidão não era um lugar para Zaqueu. E Zaqueu então olha para a figueira e entende que a figueira é um espaço para buscar Jesus, para ver Jesus. O que acontece é que a partir do verso 5, existe algo que surpreende Zaqueu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, olhou para a figueira e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Aqui a gente começa a entender a espiritualidade que Jesus está querendo nos proporcionar e nos ensinar. Essa prática, essa busca por algo mais, por sentido e por propósito, ela nunca vai acontecer de fora, de cima de uma figueira. Quando nós temos a oportunidade de encontrar Jesus, Jesus, além de saber quem nós somos e nos conhecer pelo nosso nome, Jesus não tem nenhum relato que diz que Jesus havia encontrado com Zaqueu em algum momento, mas o fato é que Jesus sabia quem era Zaqueu e chama Zaqueu pelo seu nome. No nosso mundo, pessoas pecadoras são conhecidas pelo seu pecado. Ah lá vai o bandido. Olha lá aquele cara, aquele ladrão, aquele mentiroso, aquele bêbado, aquele sarafrário. Verdade ou mentira? Provavelmente, quando Zaqueu andava pelas ruas, alguém falava: ah, lá vai aquele baixinho ladrão. Olha o baixinho corrupto. Olha lá, né, com quem lá o pessoal aprendeu a roubar. O chefe da máfia. Adjetivo para pecado tem um monte. E ao longo das nossas vidas, nós vamos acreditando que nós somos o nosso pecado. Que nós somos aquilo que nós não conseguimos muitas vezes nos livrar. E começamos a achar que a gente é isso mesmo. Que nós somos os nossos pecados. Mas daí a gente começa a observar que existe uma porta que se abre, uma espiritualidade que possa trazer sentido.
mas a gente ainda não quer se envolver, então a gente procura uma árvore, procura uma distância. Porque a gente quer ver de longe, quer ver se isso faz sentido, se isso é legal. E às vezes a gente ouve, e ouvindo de longe faz bem, a gente fica mais em paz. Mas isso ainda não é a espiritualidade de Jesus. Eu não sei se você veio aqui hoje, e se fazia tempo que você não vinha. Eu não sei o quão você tem buscado conhecer mais de Jesus. Mas conhecer a Jesus não funciona de cima de uma figueira. Se você quer de fato conhecer a Jesus, você precisa descer da figueira. E como Jesus disse, Zaqueu, seu nome é Zaqueu, eu sei quem você é. Eu quero ir para a sua casa. Quando nós encontramos com Jesus, o primeiro convite que Jesus faz é um convite à hospitalidade. Jesus, ele nos chama para ir para casa, para ir para um ambiente de privacidade. A casa de Zaqueu provavelmente era uma casa que ninguém queria ir, porque era a casa de um publicano, é a casa de um corrupto. Talvez até mesmo Zaqueu não queria muito daquelas pessoas que estavam por aquele lugar, porque para Zaqueu a sua casa é o seu abrigo, é o seu lugar de reclusão. E Zaqueu não queria que ninguém estivesse ali, porque ele não queria ser acusado, ele queria ter um pouco de paz. Mas Jesus diz para ele assim, eu quero ir para a sua casa hoje, quero ficar na sua casa hoje. Jesus chama Zaqueu para ir para a sua casa, para dentro e não para fora. A espiritualidade que a gente precisa entender é uma espiritualidade que começa dentro do nosso coração. Não existe essa espiritualidade cristã que não comece em nós. Muitas vezes nós, como curiosos, a gente vai buscar esse sentido, esse propósito fora. Vamos procurar no Autódromo de Interlagos, vamos procurar nas ruas do Taquaral, vamos procurar em outros lugares, em outras portas, no Jardim Tatinga, não sei aonde, mas nós estamos muitas vezes equivocados nessa nossa sede, busca por sentido. A gente procura uma profissão, a gente procura uma convicção, mas esse chamado que Jesus traz para nós é para entrar. Em Apocalipse, Jesus manda uma carta para uma igreja, e na carta ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro. Como é que está o seu coração? Você tem sido um ouvinte de Jesus? Ou você tem sido um hóspede para Jesus? Você tem permitido Jesus de fato entrar no seu coração? Mas cuidado, porque ao deixar o seu coração aberto para Jesus, você está abrindo o seu coração para que Jesus revisite as suas memórias, revisite as suas decisões, as suas aspirações, as suas preocupações, as suas idealizações, os seus pecados, as suas áreas sombrias. E muitas vezes a gente não quer isso. Nós não queremos Jesus dentro do nosso coração. Zaqueu talvez não tinha ideia de quem ele estava levando para dentro da sua casa. Mas a sua curiosidade era muito grande. Provavelmente, a falta de propósito de Zaqueu era muito grande. Ele já não via sentido para a sua vida. Provavelmente ele mesmo dizia assim, por que vale ter todo esse dinheiro do mundo? Se eu nem ao templo eu posso ir para prestar culto ao Senhor. Pensa que o templo era o lugar do perdão. Ok, eu sou um pecador, ele pode confessar. Mas eu não consigo ir ao templo porque não me deixam. Como eu posso ser redimido? A redenção acontece no coração.
A redenção acontece, então, dentro de nós. Nós somos recebidos por Jesus. A casa como o nosso coração, como as nossas emoções. Jesus quer ficar na nossa casa. Ou seja, Jesus quer se hospedar no seu coração. A verdadeira espiritualidade cristã é aquela que a gente ensina para as crianças. Você quer convidar Jesus para morar no seu coração? Porque para o entendimento do oriental, o coração é o centro das nossas decisões, é onde nós guardamos as nossas vontades, o que queremos ser, os nossos segredos mais secretos. E é ali que Jesus quer habitar conosco. Na nossa correria, na nossa santa correria nossa de cada dia, a gente fica tão absorvido com o que as pessoas falam, que a gente não ouve Jesus. E a espiritualidade de Cristo, a espiritualidade cristã, é uma espiritualidade que envolve o silêncio, envolve a escuta, envolve a meditação. Qual foi a última vez que você fez como Jesus ensinou os seus discípulos? Quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e em secreto, abra o seu coração para o Pai. De novo, às vezes a gente continua tentando achar uma espiritualidade fora do nosso coração, mas ela começa dentro do nosso coração, na nossa casa, no nosso quarto. Essa semana eu estava ouvindo uma reportagem, eu peguei ela pela metade no rádio, e o especialista estava falando de saúde mental. E eles têm falado, e a ciência tem provado, que a meditação e a oração produzem resultados significativos para a melhora da saúde emocional. E a gente acha que meditação é uma coisa de uma espiritualidade que não faz parte da espiritualidade cristã. A gente esquece que existe um salmo que diz assim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti. A meditação, como uma prática oriental, sempre fez parte da escola do cristianismo, que é essa busca por solitude, por parar com a nossa correria. Nós hoje somos viciados em telas, somos viciados em informações, estamos o tempo todo ouvindo, o tempo todo querendo saber o que está acontecendo, mas a gente não tem um minuto de sossego, e a gente ainda grita com os nossos filhos, eu não tenho mais nem um minuto de sossego. Mas se nós quisermos experimentar a verdadeira espiritualidade cristã, nós precisamos abrir espaço para a meditação e para a oração, e convidar Jesus a entrar no nosso coração. O começo da espiritualidade não é fazer alguma coisa, mas é deixar Jesus fazer por nós. É permitir que Ele visite as nossas angústias, dizer tudo aquilo que não está funcionando, e que nós queremos ajuda. Jesus nos chama então para uma quietude, para a escuta. É no silêncio que eu escuto o que Jesus quer me dizer, porque Jesus, como um homem encantador que Ele não vai gritar. Ele não vai nos pegar pelo colarinho e falar assim, olha aqui o que eu estou te dizendo. Porque Jesus quer sentar com a gente à mesa. Ele quer conversar. Ele quer dizer assim, o que está te preocupando? O que hoje está te angustiando? O que não está funcionando como você queria que estivesse funcionando? E nesse processo de escuta, o nosso desafio, e aqui é uma coisa que eu tenho aprendido, é trocar a certeza pela confiança. O que significa isso? Quando a gente traz Jesus para dentro da nossa casa, o nosso desafio é trocar a certeza pela confiança, porque talvez a gente tenha certeza demais das coisas. Talvez a gente ache que as coisas elas vão ter que funcionar do jeito que a gente quer. Agora o problema é que
as coisas não funcionam como a gente quer. E no fundo, a gente não tem certeza de nada. Você não tem certeza nem se você vai estar vivo no final desse dia. Ai, Fábio, não fala isso. Mas a verdade é que a certeza, para que a gente tenha certeza, é preciso que o mundo seja coerente com aquilo que a gente afirma, com aquilo que a gente acredita. Só que não existe isso. E como é que eu faço? Jesus nos ensina a então falar assim, olha, me dá cá a sua certeza e eu vou te entregar outra coisa, confiança. O que é a confiança? Coloca no outro a sua segurança da sua vida. O que está em Hebreus? Olha, coloca ali o dedo no texto de Lucas e abre a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 4, verso 16. O autor de Hebreus nos traz um encorajamento. Ele diz assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Na prática da espiritualidade cristã, nós não temos certeza de nada, mas nós podemos ter confiança. Um outro autor que eu li diz que confiança é a somatória da fé e da esperança. Mas isso fica para um outro dia. Pensa em confiança. O que nós precisamos é confiar. E Jesus fala isso para Zaqueu. Zaqueu, você precisa confiar em mim. Zaqueu, o mundo não funciona como você queria que funcionasse. As pessoas sempre vão nos odiar, sempre vai existir alguém para nos acabar conosco, para nos jogar no chão, para nos acusar, para nos chamar pelo nosso pecado. Eu acho que Jesus falou para Zaqueu aquele versículo que está em Ezequiel, com amor eterno te atraí, com amor leal, eu te convidei. Porque ele fala assim, você é um filho de Abraão também, você é um filho amado. Talvez você estava longe, mas agora você pode fazer parte da família. Você não precisa ir ao templo para pedir perdão e ganhar redenção. O que você precisa é de Jesus no seu coração. Não é necessário nada. Nós muitas vezes estamos atrás de uma espiritualidade que nos convoca para fazer alguma coisa. E às vezes a gente está pronto para obedecer. A gente vai em alguma autoridade espiritual e a autoridade espiritual fala, você faz isso, faz aquilo, joga isso fora. Não. A verdadeira espiritualidade cristã é um convite. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixa eu ser o Senhor da sua história. Confie em mim. Mas e amanhã? Basta cada dia o seu próprio mal. Confia que aquilo que você precisa para viver hoje, o Senhor já te deu. Amanhã é outro dia. Mas esse nosso mundo moderno não nos deixa confiar. Ele exige de nós certezas, mas a espiritualidade cristã, ela vai nos dizer ao contrário, que nós precisamos colocar a nossa confiança em Jesus. E por último, se até então agora a ação é de Jesus, qual é a reação que exige de nós quando a gente entende quem é Jesus e que nós podemos confiar em Jesus? Começa a existir um olhar para o outro. Olha o que Zaqueu fala. Zaqueu, volta lá para o capítulo 19. Ele diz assim, Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Não fez muito mais sentido Jesus alcançar Zaqueu? Porque alcançando Zaqueu, quantos pobres foram beneficiados? Quantas pessoas desprovidas de recursos receberam o recurso, o pão que precisavam? E a justiça foi feita.
quando Jesus diz lá no seu Sermão do Monte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Zaqueu entendeu. Eu quero ser um promotor do reino. Eu quero promover isso, eu quero promover esses encontros, Jesus. E a gente promove isso para o outro. A gente começa a olhar para o outro, começa a entender que aquilo que eu tenho nunca foi meu, mas sempre foi o que Deus me deu e eu vou repartir. Por isso faz sentido: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. O olhar para o outro. Na espiritualidade de Jesus, nós não temos certezas, mas temos a confiança. Somos convidados a voltar para casa com Jesus. E em casa somos acolhidos e ouvidos. Somos desafiados a agir, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Olhar para o outro, olhar para o perdido. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar que estava perdido. A verdadeira espiritualidade cristã, primeiro, nos encontra, no encontro pessoal com Jesus. E depois, me promove a ser mais alguém que vai buscar outros perdidos. O meu propósito, então, se torna ser um promotor do reino. Alguém que vai atrás de quem está perdido, de quem está buscando espiritualidades em fontes erradas. Como um faminto que estou sendo saciado, reparto aquele pão com outro faminto. Essa é a verdadeira espiritualidade. Hoje à noite eu vou continuar e eu vou falar um pouco mais da espiritualidade e a missão. Se você puder vir à noite, eu te convido para continuar ouvindo como a gente pode, a partir dos evangelhos, entender essa prática missionária da espiritualidade cristã. Se você não puder estar aqui, você assista no nosso canal a transmissão. Mas eu quero hoje fechar esta manhã e perguntar para você: aonde você está? Na figueira? Você continua observando tudo? Sem ter contato, sem intimidade? Se você quer ser de fato um discípulo de Jesus, alguém com quem tenha um relacionamento com Jesus, você precisa convidar Jesus para ir para a sua casa. Que ao terminar este culto, você não deixe Jesus aqui, mas que você leve ele realmente, literalmente para a sua casa. E na intimidade da sua casa, do seu lar, e abra-se para essa intimidade com Cristo, para ouvir o que Ele tem para te dizer, aquilo que só você sabe e que só Cristo sabe, e que Ele está disposto a trabalhar com você. Não seja apenas um mero espectador, não seja apenas um ouvinte, mas busque com fé, com confiança. Se você busca certezas com Cristo, você vai se decepcionar. Essa história que se veio envolvida com prosperidade, de que quem segue a Jesus, tudo vai dar certo, é a maior mentira diabólica que colocaram no seio da igreja. Porque Jesus nos convida para caminhar com Ele, para segui-lo. E no nosso caminho vai ter buracos, pedras. Mas vai encontrar oásis. Teremos oásis. Precisamos confiar, precisamos seguir em frente. Feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração. E eu quero dar oportunidade para você pensar como tem sido a sua espiritualidade. Atrás do que você tem corrido? Atrás de que sentido, de que propósito você tem buscado para a sua vida? Talvez você já tenha encontrado até o sucesso profissional, se realizado no seu casamento, tenha até conquistado algo que para você era fundamental, mas isso ainda não te traz sentido. Ainda falta alguma coisa. Parece que tem algo que ainda não aconteceu. O que falta tem um nome e se chama Jesus Cristo. Convide Jesus para entrar no seu coração.
Convide Jesus para conhecer você, para conhecer as suas lutas, conhecer os seus sonhos, as suas angústias, as suas preocupações, as suas ansiedades. Senhor, nós estamos nos colocando diante de Ti, pedindo, ó Pai, a Tua misericórdia e a Tua graça. Quantas vezes nós, Senhor, olhamos, observamos, mas mantemos uma distância que nós achamos ser segura. Mas essa distância tem nos impedido de fato, Pai, experimentar Jesus em nós. Continuamos seguindo as nossas vidas, buscando ter o controle de todas as coisas, mas o fato, ó Pai, é que nós não conseguimos, nós somos impotentes em manter o controle das nossas vidas. E nós queremos agora, e eu quero, Fábio, eu quero abrir meu coração. Visita a minha casa, Pai. Senta na minha mesa. Deixa eu falar com o Senhor. E eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar para mim. Ajuda-nos, Senhor, nos próximos 6 dias, a praticar essa espiritualidade. A separar um tempo da nossa rotina, da nossa correria, e buscar no silêncio do nosso quarto, ou qualquer outro ambiente de solitude, essa meditação, essa busca, ó Pai, pelo transcendente, pela Tua presença, em espírito e verdade. Jesus nos ensinou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E que a gente possa, Senhor, Te buscar de todo o coração. Transforme os nossos sonhos, os nossos propósitos. E nos traz também, Senhor, essa sensibilidade para o outro, para aquele que anda perdido, para aqueles que a gente está vendo bater cabeça, que continuam buscando, Senhor, resposta em portas erradas. Dai-nos, Senhor, amor por estas pessoas. E que possamos ajudá-las e mostrar, Senhor, qual é o verdadeiro caminho. O caminho não da certeza, mas da confiança, da fé em Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo continue reverberando a Tua palavra em nossos corações. Essa é a nossa oração. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.